Sim. A entrega dessa lista até hoje é às 23h59, que é aquela lista que a gente vem tentando trabalhar já faz quase um mês. Manda pelo Siga. São várias fotos, Bernardo. Tu pode fazer o seguinte, tu bota todas elas numa pasta, zipa e manda pelo Siga. Só se tu não conseguir mandar pelo Siga, daí me manda por e-mail, tá? Não tem problema. Eu preferiria que fosse pelo Siga, mas se tu não conseguir fazer pelo Siga, vai por e-mail mesmo. Ah, tu tá só com o telefone, né? Tá. Tá, manda por foto por e-mail, então tá bom. Tem como fazer pelo telefone, mas eu sei que é chato. Manda por e-mail já. Nove pessoas. Será que vem mais alguém? E, Vamos professor, começar então até que. Ótimo. a lista que o senhor vai enviar semana que vem vai ser envolvendo todos os conteúdos abordados até agora, né? Não só a associação de resistores. Isso. Já tá lá no Siga, inclusive. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Deixa eu colocar o cabo de rede, porque daí vai mais rápido na internet. Oi? Quê? Tá bom. Pode ser que caia, tá? Me ouvem? Tudo certo? Bora começar? Bora começar. Vocês me ouvem? Vocês estão me vendo? Tá, beleza. É porque eu tirei o Wi-Fi e coloquei cabo de rede.
Ó, cabinho de rede aqui. Que daí garante que a conexão seja melhor. Tá, vamos lá então. Vamos fazer a correção. Vocês querem... A minha ideia era corrigir só os que a gente não tinha corrigido, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode corrigir desde o início da lista de exercícios que é para entregar hoje, tá? Então, essa aqui a primeira a gente já fez. Essa aqui também a gente já fez. Essa aqui a gente também já fez. Essa aqui, a 4 acho que a gente não fez. Ou a gente fez? Não, a 4 a gente fez. A gente fez a 4, a 5... Paralelo... Não, a 5 a gente não fez, tá. Então, número 5. Onde é que foi parar? Aqui. 2 resistores R1 de 20 ohms e R2 de 30 ohms são associados em paralelo. A associação é aplicada a uma diferença de potencial de 120 volts. Qual é a intensidade da corrente? Tá. Então, isso aqui é uma primeira lei de Ohm tranquilo. Tá, então como que a gente vai fazer isso? Nós vamos... Tá. Como é que tá aqui para vocês? Tá. Então, 2 resistores em paralelo. Deixa eu colocar aqui do lado para poder ver. 2 resistores em paralelo, R1 e R2. Então, eu tenho um resistor e outro resistor. Então, paralelo, R1 é 20 ohms e R2 é 30 ohms. Beleza. Eles estão submetidos a uma diferença de potencial de 120 volts. Intensidade da corrente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, nesse caso aqui, a gente vai calcular a resistência equivalente deste circuito aqui, tá? Então, a gente vai calcular a resistência equivalente desse circuito aqui. Para isso, então, a gente vai utilizar a fórmula, que é 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por 20 mais 1 dividido por 30, tá? Que eu somo os dois. Tudo isso vai ser igual. Boa tarde, Lua. Tá. Então, a gente vai calcular aqui o MMC, vai ser... Tem espaço ali? Tem. 20 e 30. Dividido por 2 vai ser 10 e 15. Dividido por 2 vai ser 5 e 15. Por 3 vai ser 5 e... 3 é 5, 15, né? É. 5. E 5 vai ser 1 e 1. Vai ser, então, 12 vezes 4, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5. Vai ser 12, 5, 10, 60. Então, o mínimo múltiplo comum é 60.
dividido por 60. 60 dividido por 20 vai ser a mesma coisa que 6 dividido por 2. Vai ser 3. 3 vezes 1, 3. Mais 2. 60 dividido por 30 vai ser 2. 2 vezes 1, 2. Igual a 5 dividido por 60. 5 dividido por 60. Então, 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 5 dividido por 60. Se eu simplificar isso aqui por 5, vai ser 1 dividido pela resistência equivalente, vai ser igual a 1 dividido por 12. Então, eu invertendo, a resistência equivalente vai ser igual a 12 ohms. Esse último pulo do gato aqui, vocês entenderam por que eu inverti? O que eu fiz? Eu coloquei a resistência equivalente para cima e 1 para baixo, 12 para cima e 1 para baixo. Então aqui é resistência equivalente dividido por 1 e 12 dividido por 1. A gente sabe que todo número ele é dividido por 1, né? Então eu posso simplesmente omitir isso aqui. Então a resistência equivalente é igual a 12 ohms, tá? Então esse circuito aqui se transformou nesse circuito aqui. Ele equivale a esse circuito aqui equivale a esse circuito aqui com 12 ohms, tá? A diferença de potencial continua a mesma. Ele continua submetido a uma diferença de potencial de 120 volts. Então agora a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm para descobrir quantos amperes, que é o que a pergunta pede, né? E que pede pergunta. Qual é a intensidade da corrente? Muito bem. Então, Professor, por que o senhor não usou aquele atalho para descobrir a resistência equivalente? Poderia usar, não tem problema. Eu não estou mais utilizando atalho porque ele chega no mesmo lugar e daqui a pouco pode confundir vocês. Mas eu posso... Eu vou terminar esse aqui e eu faço com atalho, pode ser? Eu vou fazer esse aqui sem atalho, do jeito que eu estou fazendo agora, e depois eu faço com atalho, tá? Então, aplicando a primeira lei de Ohm. A corrente normalmente é feita com rosa, né? Então, na primeira lei de Ohm, é a diferença de potencial igual a resistência multiplicado pela intensidade da corrente, por I, tá? Então, é o I que a gente quer descobrir. A gente tem, então trocando os termos, vai ser a intensidade da corrente, vai ser igual a 120 volts dividido pela resistência, que é 12 ohms. Tá? Deixa eu até colocar aqui. 11 ohms, 12 ohms e 120 volts. Então, a intensidade da corrente vai ser igual a 120 dividido por 12, vai ser 10 amperes. Beleza? Sim, daria para fazer pelo atalho, Bernardo. Boa tarde, gente. 10 amperes. Então, a resposta correta é 10 amperes, letra A, tá? Vou fazer essa usando o atalho, então. Beleza? Beleza, Matheus. Utilizando o atalho, para a gente calcular essa resistência equivalente aqui em cima, seria o seguinte. A resistência equivalente seria igual a multiplicação das resistências, 20 vezes 30, 20 vezes 30, dividido pela soma deles, 20 mais 30. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3, 6, 600, dividido por
50. 2, 3, 6, 600. Isso. 60 dividido por 5 vai ser igual a 12 ohms. Cheguei no mesmo resultado. Lembrando que esse atalho aqui, ele só funciona se eu tiver 2 resistores. Se eu tivesse um terceiro resistor aqui, já não funcionaria esse atalho. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Andriane. Tá? Número 1, então, a resposta é 10 amperes. Beleza? Próximo. Vamos lá. Número 6. O número 6 a gente já fez. Se eu não me engano, a gente já fez, pelo menos. Número 7. Número 7 a gente já fez também. Número 8 a gente não fez. Na associação a seguir, a intensidade da corrente que passa pelo resistor de 14 ohms é 3 amperes. O amperímetro A e o voltímetro V, ambos ideais, assinalam respectivamente. Tá, beleza. Então, deixa eu colocar esse circuito aqui. Eu tenho, então, um resistor que abre para outro resistor que abre para outros resistores. Sete ohms. Sete, 8 ohms, 8 ohms, 6 ohms, 3 ohms e 14 ohms. Eu tenho uma intensidade da corrente nesse ponto aqui que equivale a 3 amperes. E tá 6. Eu tenho que descobrir aqui a intensidade da corrente. E
Aquele resistor ali no final é 10 ohms também. 10 ohms. Tá. Pronto, tem o circuito aqui. Vamos lá, então. Vamos ver o que a gente pode fazer disso aqui. Olha só que interessante. Esse resistor aqui, ó, a diferença de potencial que está chegando aqui é a mesma que tem aqui. Então, por exemplo, se aqui a gente tiver nesse ponto aqui, tirar uma dúvida. Peraí. Como fazer a 4A? Tá, eu vou terminar aqui e a gente faz a 4A, tá, Bernardo? 4A. Não esqueça de me lembrar a 4A, tá? Então, só continuando aqui. A diferença de potencial, a tensão que está chegando nesse ponto aqui, é o mesmo desse ponto aqui, certo? E é o mesmo desse ponto aqui. E essa mesma diferença de potencial, essa mesma tensão, vai ser a que tem aqui, vai ser a que tem aqui, vai ser a que tem aqui e vai ser a que tem aqui. Então, esse resistor aqui, ó, não está passando corrente por ele, tá? Esse resistor a gente simplesmente pode ignorar ele. Por quê? Por que a gente está ignorando ele? Porque a diferença de potencial, a tensão que existe nesse ponto aqui, antes dele, é a mesma tensão que tem depois dele. Então, não está sendo passado corrente nenhuma por esse resistor. Logo, ele não está fazendo nada, a não se atrapalhar. Entenderam? Então, esse resistor aqui a gente pode simplesmente ignorar. Tá? O que mais que dá para fazer aqui analisando? Acho que agora já é começar a resolver mesmo. Tá? Então, vamos calcular a resistência equivalente desse circuito aqui em cima. Tá? Dessa associação em paralelo aqui. Tá? Então, vai ser 1 dividido pela resistência equivalente igual a 1 dividido por 8 mais 1 dividido por 8. Vai ser igual a 8. 1 mais 1. Então, 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 2 oitavos, que vai ser isso aqui igual a 1 quarto. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 4. Beleza? Isso eu fiz pelo jeito mais hardcore. Se eu simplesmente fazer, então, pelo atalho, seria 8 vezes 8, 8 mais 8, 8 vezes 8, 64, 8 mais 8, 16. 64 dividido por 16 vai ser 4. Exatamente, 4 ohms. Tá? Mesmo valor. Tranquilo? Então, aqui, essa resistência aqui tem 4 ohms. Esse circuito em paralelo aqui. Eu vou reescrever esse circuito agora eliminando tirando esse resistor aqui e colocando esse aqui como se fosse apenas um resistor, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Nós teremos um circuito de 14 ohms aqui e vai abrir para um resistor de 6 ohms, que vai ter outro resistor de 4 ohms. E para baixo eu tenho um resistor de 3 ohms. E depois eu simplesmente ignoro esse resistor, então eu vou ter um resistor depois de 10 ohms. Beleza. Então eu quero saber
a diferença de potencial nesse ponto aqui e a corrente neste ponto aqui. Beleza. Sendo que a corrente aqui, ela é 3 amperes. Ela inicia com 3 amperes. Tá? Uhum. Vamos lá, o que a gente já consegue ver disso aqui? Eu não consigo calcular nada ainda. Eu vou ter que calcular, eu vou ter que ir calculando a resistência equivalente ainda. Então vamos lá, eu vou calcular a resistência equivalente desse circuito em série aqui e desse circuito em série aqui. Vamos lá então. Para os circuitos em série, eu simplesmente somo as resistências. Então, nesse caso, vai ser 6 mais 4 igual a 10 ohms. E aqui vai ser 3 mais 10 igual a 13 ohms, tá? Então, traduzindo, eu vou ter um resistor aqui embaixo de 13 e um aqui em cima de 10 ohms. E esse aqui continua com 14 ohms. Isso? É. Com uma corrente de 3 amperes. Então, vamos lá. O que eu vou dar para fazer aqui? Por enquanto, eu vou ter que calcular a resistência de novo. Então, vamos calcular. Vamos calcular a resistência equivalente dessa associação em paralelo aqui. Então, vamos lá. 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido por 10 mais 1 dividido por 13. 13, se eu não me engano, ele já é número primo. Então vamos lá. Calculando o MMC vai ser 10 e 13. Vai ser por 2, vai ser 5 e 13. Vai ser por 3, 5. Vai ser 1 e 13. E 7, 11, 13. Por 13, 1 e 1. 12, 5, 10. 10 vezes 13, 130. É isso aí mesmo. 130 dividido por 10 vai ser 13. 13 mais 130 dividido por 13 vai ser 10, vai ser 10. Então, vai ser 1 dividido pela resistência equivalente, vai ser igual a 23 dividido por 130. E esse eu vou precisar da calculadora. Na verdade, eu tenho que inverter antes, que é mais fácil. Resistência equivalente vai ser igual a 130 dividido por 23. 130 dividido por 23. Vocês não estão vendo bosta nenhuma, né? Peraí. Agora vocês estão vendo. Uh, 130 dividido por 23. 5,65. Igual a 5,65.
Será que vai dar com vírgula mesmo? Vamos ver. Vamos tocando para frente. Vamos ver depois o que a gente errou, se a gente errou. Então, isso aqui equivale a 5,65 ohms. Então, tá. Depois, isso aqui eu posso somar. Então, para mim calcular a resistência equivalente, todo esse circuito vai ser 14 mais 5,65, vai ser 19,65 ohms de resistência equivalente de todo esse circuito. Então, todo esse circuito tem 19,65 ohms. Com isso, eu posso calcular a diferença de potencial já. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, eu vou ter a diferença de potencial, vai ser igual à resistência equivalente de todo esse circuito, que é 19,65 vezes a intensidade da corrente, que é 3 amperes. Então, a diferença de potencial vai ser igual a 19,65 vezes 3. 58,95. Será que ele vai dar um número aproximado? 58,95 volts. Ah, podia ter botado em azul. Tá. Então, quer dizer que todo esse circuito tem uma diferença de potencial de praticamente 60 volts. Ou seja, todo esse circuito aqui, ó, a diferença de potencial desse ponto aqui até esse ponto aqui é 58,65 volts de diferença de potencial. Tudo bem. O que eu vou fazer com isso, então? O que dá para fazer? Eu posso calcular aqui a diferença de potencial. Então, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm aqui. Nesse primeiro resistor. Ah, vocês não estão vendo. Eu posso aplicar a primeira lei de Ohm nesse primeiro resistor aqui. Ou seja, eu quero calcular a diferença de potencial nesse ponto aqui, só desse resistor aqui, não do restante do circuito. Essa diferença de potencial 58,95 é de todo o circuito, tá? Então eu posso calcular só aqui. Ou seja, vai ser a diferença de potencial vai ser igual ao resistor, a resistência, 14, vezes a intensidade da corrente, que é 3. Então a diferença de potencial só nesse ponto ali vai ser 18, 3 vezes 4, 12, 42, 42 volts. É, 42 volts. Então a diferença do potencial só nesse ponto aqui é 42 volts. Então só nesse ponto aqui eu tenho uma diferença de potencial de 42 volts, tá? Aqui em cima.
eu tenho 42 volts. Beleza. Que mais? Dá para mim calcular a diferença de potencial agora para esse restante aqui. Na verdade, vai ser 58,95 menos 42, né? Porque se 42 volts é aqui, esse restante aqui, 5,65, vai ser o resto. Então, basicamente, vai ser... Eu achando espaço aqui. A diferença de potencial naquele ponto ali vai ser igual a 58,95 menos 42 volts. A diferença de potencial naquele ponto vai ser igual a 16,95 volts. Então, nesse ponto aqui, daqui até aqui, eu tenho 16,95 volts de diferença de potencial. Beleza? Agora, eu acho que eu já posso calcular a intensidade da corrente nesse resistor aqui. Eu vou aplicar primeiro a lei de Ohm nesse resistor aqui de 10 ohms, para mim calcular já a corrente, porque a corrente não vai mudar nesse ponto aqui. Então, se eu aplicar primeiro a lei de Ohm, eu vou ter, nesse caso, eu vou ter 16,95 igual a resistência, que é 10, multiplicado pela corrente I. Então, a intensidade da corrente vai ser igual a 16,95 dividido por 10 ohms. A intensidade da corrente vai ser igual a 16 dividido por 10 vai ser 1,695 amperes. Então, a intensidade da corrente aqui vai ser 1,695. Existe uma alternativa dessa? Dois amperes. Talvez já está sendo arredondado. Poderia ser a letra A ou a letra B. Isso acontece, e isso pode acontecer de arredondar, tá, pessoal? Eu não estou arredondando quase nada. Daqui a pouco, para fazer a resolução do exercício, daqui a pouco tem que arredondar. Então, por enquanto, vamos continuar, tá? 1,695 amperes. Quer dizer, então, que se aqui para... Obrigado, meu amor. Quer dizer que se aqui para cima foi 1,695, para baixo, para cá, foi... Então, para cima foi 1,695 amperes. Então, para baixo foi 3 menos 1,695. Ou seja, foi 2... 1,305. 1,305 amperes foi para baixo, para cá. Então, para baixo foi... Apesar que eu já poderia calcular disso aqui, tá? Então, para cá veio, para cima foi isso aqui, para baixo, para cá veio
0,305 amperes. Deixa eu até tirar a prova aqui. Apesar que acho que a prova vai ser igual. Vamos ver. Vamos tirar a prova, então. Vai ser... deixa eu tirar a prova para calcular a corrente. Então, nesse caso, eu tentaria descobrir a corrente. Seria a diferença do potencial 16,95 dividido por 5, o que eu fiz? 5,65. Deixa eu calcular isso na calculadora. É para dar o mesmo valor. Ou pelo menos um valor bem aproximado, 16,95 dividido por 5,65. Ah, claro, não, eu não descobri. Ele calculou inteiro. É por 13 boca aberta, não é por 5,5. Lógico, é desse resistor aqui, não é de todo. Esse 5,65 é de toda a resistência. Eu quero saber a corrente que vem para cá, então é 13. Então aqui não é 5, nada, é 13. 16,95 dividido por 13. 1,303, 1,305, daí 304. Tá dando tudo um número aproximado. Deu, só para vocês verem ali, deu igual a 1,304, tá? Ah, professor, mas não deu igual. Não tem problema, é aproximado, tá? Inclusive, já falando sobre isso, assim, claro que matemática é matemática, os números vão dar o mais perto possível. Mas quando a gente for mexer com os componentes eletrônicos, daqui a pouco a gente pega um resistor de 1 kΩ, tá? E daí quando a gente vai testar a resistência dele, dá um valor diferente. Pô, professor, por que que tá dando um valor diferente? É porque o material pode ter sido fabricado de um jeito diferente, ou o material é defeituoso, ou as pontas estão sujas do voltímetro. Então, a gente faz bastante por aproximação esses circuitos, tá? Na prática. Tá muito confuso. Realmente. Eu vou refazer o primeiro circuito. Que daí a gente vai colocando os valores nele, tá? Cadê aqui? Eu tenho aqui. Tem um resistor. Oito ohms, 6 ohms, 14 ohms. Três ohms. Sete ohms. Dez ohms. Então, a amperagem aqui, eu já sei. A corrente aqui é 3 amperes. Deixa eu mostrar lá.
3 amperes. O que mais que eu já descobri? A intensidade da corrente vai ser igual a 1,695 amperes. 1,695 amperes. Para baixo vem 1,305. Então, para cima vem esse valor aqui, 1,695. Nesse ponto aqui vai ser 1,695, tá? E para baixo aqui vai ser 1,305 amperes a corrente, tá? E a corrente vai ser igual a esse valor. A diferença de potencial de todo o sistema, de todo o circuito, vai ser de 58,95, se eu não me engano, né? Volts. 58,65. 65 volts. Tá? O primeiro resistor tem uma diferença de potencial de 42. Então, o primeiro resistor aqui tem uma diferença de potencial de 42 volts. Então, sobre esse resistor caem 42 volts de tensão, tá? O que mais que eu descobri? E sobre o restante, 16,95. Ah, mas o ratei? Bota a boca aberta. Não é 58,95, é 58,65. Qual é? Não, é 95. Bota tom. Era 95 mesmo. 58,95 volts. É, 58,95 volts é tudo lá em cima. Então, que mais? 16,65. Então, deste ponto aqui até este ponto aqui, eu tenho uma diferença de potencial de 16,95. 16,95 volts. Então, 42 aqui, 16,95 volts aqui. Tá. Aqui eu já descobri a intensidade da corrente. Lembrando que esse resistor de 7 ohms aqui, ele não faz diferença nenhuma, porque não passa corrente sobre ele. Então agora ele pede quantos volts tem nesse ponto aqui, certo? Que é o que pede no exercício. Então, com isso, eu já sei quanto que está chegando aqui de intensidade da corrente e eu sei qual é o resistor, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm vai ser U igual a resistência, o resistor que é 3, vezes a intensidade da corrente, que é 1,305. U vai ser igual a 3 vezes 1,1. 3. É 3 ohms mesmo? Não é eu que estou rateando? É 3 ohms mesmo. 3 vezes 1,305. 3,915. 3,915 volts. Então, a diferença de potencial nesse ponto aqui até aqui, ele tem uma diferença de potencial de 3,915
915 volts. Então, a diferença de potencial aqui, nesse ponto aqui, vai ser de esse menos esse aqui. Então, a diferença de potencial nesse ponto aqui vai ser igual a... Isso, 58,95, tá certo? Ó, tem 58,95 aqui em cima. Então, nesse resistor aqui, vai ser 16,95 menos 3,915. Nesse ponto, a diferença de potencial 16,5, 13,035, 13,035 volts. 13,035 volts. Quatro, 13, 17, 42, 46, 46. Seria a resposta final? Deixa eu ver se faz sentido isso. Será que eu errei alguma coisa? O que eu errei? Vamos ver no gabarito. O que eu ratei? Número 13. Letra B. Letra B. 2 amperes e 3 e 7 volts. Não, que era 2 amperes, isso a gente descobriu mesmo.
Correta, a letra B. 7 volts aqui. Eu errei aplicando alguma coisa. Será que eu tinha que parar de arredondar? O que que eu ratei? Eu tinha que começar a arredondar, na verdade. O que será que eu errei? 4 ohms, 13. A número 8, vocês conseguiram achar a letra B? Não, mas a tensão que chega nos dois pontos é igual, então não passa corrente por ele. Mas está errada a tua, Vitor. Da onde tu tirou esses 6 ohms? Ah, que vai lá para cima? Não, tu não pode fazer isso. Tu fez errado. Fez errado. Faz sentido, mas a corrente ela não vai se manter um aqui. Quem é que falou? Bernardo. A corrente não vai se manter um aqui, que nem na tua fórmula. A corrente não vai se manter um aqui. Ela não vai se manter valor um, porque ela vai se dividir de novo, entendeu? Aqui ela já chegou valendo 1,3. Aqui ela vai chegar e vai se dividir de novo. Ah, por isso que tá dando errado. Não, mas não vou ter corrente aqui em cima.
Deixa eu ver então, Lua. Deixa eu ver a tua aqui. A 8. 8. É letra B, sim. Da onde tu tirou isso aqui? 10 mais 20. Eu fico 7 dos dois lados em cima. Não, sim, eu entendo que a diferença potencial ia ser igual. A corrente que ia mudar. Né? Faz sentido, mas não tá passando corrente por lá o exercício. Eu entendo que a diferença de potencial, nesse caso aqui, vai ser igual para esse lado e para esse lado. Então aqui teria que ser quanto? A diferença potencial vai ser resistência vezes a corrente. Seria 10 volts. Se for 1,3, vai ser 13,0, tá? Eu devo ter me enganado nos arredondamentos, cara.
Ó, vamos ver. Vamos ver o que a gente rateou. Aqui. Não. Achei o exercício resolvido. Vamos ver. Só para mostrar para vocês. Ó. É aquele exercício só que resolvido. Vamos ver. O voltímetro ideal tem resistência infinita. Ah. Por isso, desgraça, foi o primeiro. Por isso, ó, o voltímetro ideal tem resistência infinita. Isso significa que podemos substituir o voltímetro por um circuito aberto, ou seja, não passa corrente pelo voltímetro ideal. Essa foi a questão. Entenderam? Aí o que significa? Aí a figura, aqui a resolução, esse circuito aqui, esse fio aqui é a mesma coisa que uma resistência infinita, ou seja, nunca vai passar nada por aqui. Ou seja, vai ser contado esse resistor aqui. Por isso que não estava fechando. E o amperímetro ideal tem resistência nula. Isso significa que podemos substituir o amperímetro por um curto-circuito sem resistência. Daí sim começa a se resolver. Que desgraça. Aí vai começar a fechar todos os cálculos. É porque... vocês não estão vendo. Não, vocês viram. Sim. Peraí. Entenderam por quê? Um voltímetro ideal, ele tem... Claro, daí foi sacanagem minha, eu não ensinei isso em aula. Um voltímetro ideal... Um voltímetro ideal, ele tem resistência infinita. Ou seja, é como se nunca passasse corrente elétrica por aqui. Ele tem resistência infinita. Tá? Ou seja, vai sempre passar por esse resistor aqui. Ai, por isso que não funcionava nunca essa desgraça. Então, professor, vai cair uma questão dessas na prova? Não se preocupe. Da próxima vez eu faço todas elas antes de passar para vocês. Não existe. Não, nem voltímetro ideal existe, nem nada ideal existe, na verdade. Sim, traduzindo-se tudo isso, viu só como alguma coisa a gente aprende? Então, tudo isso aqui vai acontecer o seguinte. Eu não estava fazendo... Os meus cálculos não estavam errados. O que estava errado era a minha interpretação do problema.
Por isso que tava dando aqueles números com vírgula. Normalmente, assim, ó. Se vocês sabem se vocês estão fazendo um exercício certo ou não, normalmente esses exercícios aqui de física não é para dar muito número com vírgula, não. Se der número com vírgula é exceção, ou é exceção, ou de repente a gente está errando mesmo. Nesse caso a gente estava errando. Eu, né? Eu que estava fazendo. Né? 3 ohms, 14 ohms. Então ali em cima tem um amperímetro e aqui embaixo tem um voltímetro. Normalmente a gente coloca as provas para fechar bem certinho, não dá o número com vírgula. Geralmente anulam. Aí eu não sei. Aqui. Tá, coloquei o circuito aqui novamente. Então, ao contrário, olha só que interessante. Quando eu tenho um voltímetro ideal, significa que não vai passar nenhuma corrente por ele. Tá? Então, não existe esse circuito aqui. Ó. Não existe essa ligação aqui. Ou seja, a corrente sim vai passar por aqui. A corrente sim vai passar por aqui e não vai passar por aqui. Então, é essa ligação aqui que ela é desconsiderada. Agora sim. Esse circuito em paralelo aqui, ele ficaria 4 ohms. E aqui, esse circuito em série aqui ficaria 20 ohms. Esse circuito em série aqui ficaria 20 ohms. Por que 20 ohms, professor? 20 ohms, porque eu somaria, né? 30 mais 7 mais 10, 20. E aqui seria, esse circuito aqui seria 10 ohms. Esse circuito em série aqui em cima do 6 mais 4. Aí tenho 10 ohms em cima, 20 ohms embaixo. Então, traduzindo, eu teria um resistor de 14 ohms aqui, com um resistor aqui em cima de 10 ohms e um aqui embaixo de 20 ohms. E aí sim, a gente aplicando a primeira lei de Ohm, eu tenho, vamos lá, eu tenho aqui 3 amperes. Mas eu tenho que reduzir ele de novo, então daí nesse caso aqui seria 10 vezes 20 dividido por 10 mais 20 seria 200 dividido por 30. 20 dividido por 30. 20 dividido por 3. Eu errei isso? Não, acho que eu acertei.
6,66 ohms. Eu não tô rateando, deixa eu até ver de novo se eu não tô rateando. 6,66. É, gente, vamos ver se não estamos rateando de novo. Vamos ver. 10,20. Analisando o último circuito equivalente, tem um resistor de 14 ohms em série que uma associação em paralelo de 10 e 20. A corrente, a corrente que passa no resistor de 10 ohms é dada por da onde que tirou esse valor? Divisor da corrente. Ah, vocês não estão vendo. Peraí. Aqui, agora vocês estão vendo. Corrente que passa no resistor de 10 ohms é dada por é a diferença do 7 ohms, não dá a parte de baixo inteiro. Ele fez só pela interpretação. É, ele fez só pela interpretação aqui. Tá, deixa eu tentar explicar isso aqui, o que aconteceu para vocês. Eu estava tentando ver se isso aqui era uma fórmula. Não é uma fórmula, isso aqui é uma interpretação. Tá? Que eu já tinha entendido essa interpretação, estava vendo se era uma fórmula mesmo. O que significa esse bicho aqui? Ó? Tá. Assim, deixa eu mostrar o circuito para vocês. Nesse circuito aqui, nós temos uma corrente chegando de 3 amperes e essa corrente vai ser dividida aqui para cima e aqui para baixo. Correto?
Qual que é a questão? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Tá? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então vamos analisar esses dois resistores aqui. Esse resistor aqui, ele tem o dobro da resistência que esse resistor aqui, correto? 20 é o dobro de 10. Tranquilo? Me respondam aí, pessoal. Sim, né? Então, tá chegando 3 amperes aqui de corrente. Esse resistor aqui, por ele ter o dobro da resistência desse resistor, ele vai pegar 1/3 da amperagem que está chegando. Então, vamos lá. Aqui eu tenho no total 30 se eu somasse esses dois aqui, eu teria 30 ohms. Tranquilo? Isso, 2R. Tá? Esse aqui seria R, esse aqui seria 2R, por exemplo. Então, como ele tem resistência maior nesse circuito aqui embaixo, nesse circuito aqui embaixo, ele vai ter menos corrente. Porque ele tem mais resistência para resistir à corrente. Considerar dessa forma e poder adotar dessa forma em uma fórmula divergente da que usamos. Não entendi nada, Lu. Fala no chat. Pode habilitar o microfone aí e fala no chat. Ah. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aqui é como se eu tivesse, no total, 30 ohms nessa divisão aqui, correto? Então, aqui eu tenho um R, vamos dizer assim, nesse caso, e aqui eu tenho 2 R's. Tá? Então, a amperagem ela vai ser dividida nesse circuito. Qual que é a questão? Essa corrente vai ser dividida nesse circuito. Só que a corrente ela vai preferir pegar o caminho em que é mais livre para ela. Ou seja, a corrente vai preferir o caminho que ela consiga passar com mais facilidade. Tá? E a corrente passa por mais facilidade no caminho que tem menos resistência. Menos também não, menos resistência, né? Não existe menos. Ela vai passar pelo circuito que tem menos resistência. Então, eu tenho 3 amperes que eu vou dividir nesses dois aqui. Então, 2 amperes, ele vai vir para esse circuito aqui em cima, e 1 ampere vai vir para esse circuito aqui embaixo. Que é basicamente isso que o cara tentou interpretar na resolução ali que está no site. Ou seja, ó, a corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, para mim calcular a resistência de cima, eu vou pegar a resistência de baixo, dividir pela resistência de cima, mais a resistência de baixo. Então, 2/3 da corrente vão ir para a parte de cima. 2/3 vezes 3 amperes vai ser 2 amperes. Por isso, ele transformou essa interpretação numa fórmula. Entenderam? Deixa eu fazer um outro exemplo rápido, tá? Para vocês terem uma ideia aqui no caderno. Se eu pegasse, por exemplo, um circuito aqui, deixa eu pegar para fora.
um circuito que abre para cá, para cá, para cá e para cá, tá? Todos com resistores. Aqui eu tenho 10, 10, 20 e 10, 10, 20. Deixa eu ver se eu consigo dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser 20. Tá? 10, 10, 10 amperes, 10 ohms, 10 ohms, 20 ohms, 20 ohms. E tá chegando uma corrente de 12 amperes. O que que ia acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um sexto dessa corrente ia vir para cá. Então, 12 dividido por 6 dá 2 amperes vem para cá, 2 amperes vem para cá vem 4 amperes, 4 amperes. 4, 8, 9, 10, 11, 12 amperes. Entenderam? Eu tenho uma proporção aqui. Posso. Esse aqui é um outro exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá num outro circuito qualquer com 1, 2, 3, 4 resistores, tá? Aqui eu tenho 10 ohms, aqui eu tenho 10 ohms, aqui eu tenho 20 ohms. E eu estou mostrando o caderno para vocês, estou. 10 ohms, 10 ohms, 20 ohms e 20 ohms, tá? E tá chegando uma corrente de 12 amperes, tá? Vamos dizer. Quanto que está passando para cada um? Quantos amperes está passando para cada um? Como que eu posso verificar isso? Então vamos lá. Vamos analisar as resistências primeiro, tá? Lembrando, a corrente vai sempre preferir passar, vai ter sempre mais corrente no que tem menor resistência, tá? Isso é certeza. Então vamos lá. Como eu tenho uma relação aqui, ó, eu tenho resistência de 10 e de 20. Então eu tenho certeza que nesse aqui, por esse resistor aqui, vai passar o dobro da corrente do que nesse. Ok? Então, se chutando qualquer número, vamos dizer que aqui passe 3 amperes aqui no. 4 amperes aqui nos 10 ohms. Ah, eu botei errado aqui, boca aberta. Bota de idiota. Se está passando 4 amperes aqui no de 10 ohms, vai passar 2 amperes aqui na de 20 ohms. Então, eu tenho que dividir por 12. Eu tenho. Vamos analisar quantos 10 eu tenho, né? Eu tenho 1, 2. Esse 20 equivale a 2 10, né? 3, 4. E esse 20, 2, 10. 5, 6. Então, eu vou dividir essa corrente por 6. Tá? 12 dividido por 6 dá 2 amperes. Então, essa corrente vai ser dividida em slots de 2 amperes, vamos dizer assim. Então, vai vir. Claro que essa corrente ela vai preferir sempre passar por onde que tem menos resistência. Então, aqui onde que tem 10 ohms, eu vou ter, ele tem metade do 20, então aqui vem 4 amperes, para cá 4 amperes, para esse de 20 vem 2 amperes, e aqui para esse 20, 2 amperes. Eu vou ter 4, 8, 10, 12 amperes.
Ah, não ajudou a minha explicação, né? Não ajudou. Esqueça essa minha explicação também. Agora que ele entendeu. Então, a mesma coisa aqui, eu tenho uma proporção entre um e outro. Esse lado aqui que tem o dobro de resistência deste aqui. Então, eu posso afirmar que aqui eu vou ter o dobro de corrente do que aqui. Entender? Aqui eu tenho o dobro de resistência do que este. Então, este aqui vai ter o dobro de corrente do que este. Aqui vai ter o dobro de corrente em relação a esse. Então, se eu tenho 3 amperes, eu vou dividir ele por 3, tá? Ou seja, 1 ampere. 1 ampere vai vir para cá, para o 20 ohms. E 2 amperes vem para cá, para 10 ohms. Então, está vindo aqui para os 10 ohms o dobro de corrente do que está vindo para os 20 ohms. Opa. Vocês entenderam? É só uma análise isso aqui. Na resolução que eu peguei ali da internet, na, na, na resolução que eu coloquei ali na internet, é só uma interpretação desse problema, tá? Por isso que é 2 amperes e 1 ampere. Se aplica a tudo. Como assim não se aplica a tudo? E essa relação continua valendo. Não entendi, Bernard. É porque não é. Vamos lá. Vamos dizer que seja uma fórmula isso aqui, que eu não tô. É que não dei como sendo uma fórmula específica, uma interpretação. A gente deu uma olhada aqui e entendeu como que foi que aconteceu. Aí sim, agora a gente consegue resolver isso aqui. Aí, a amperagem a gente já descobriu que é 2 amperes, tá? Ah, professor, mas aqui em cima a amperagem aqui vai ser diferente desse aqui? Não vai ser diferente porque a corrente só vai diminuir ou aumentar se ela for bifurcada ou rejuntada novamente, tá? Só nesses casos que a corrente é alterada. Então, como aqui tá chegando 2 amperes aqui vai ficar 2 amperes também, tá? Aqui, ó, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, a corrente está vindo para cá e depois para cá, tá? Como ambos resistores aqui têm resistência igual, 8 ohms, vai vir para cá 1 ampere e vai vir para cá outro ampere, tá? Só para você já nessa mesma ideia já explicar. Tranquilo? Então agora a gente precisa calcular aqui a diferença de potencial aqui, tá? Então nós precisamos calcular a diferença de potencial. Então a gente já tinha descoberto a diferença de potencial, que aqui vai ser na verdade a gente não calculou não, peraí. Então a diferença de potencial, eu tenho que calcular esse resistor aqui. Ah, não, mas eu já sei a corrente que está chegando aqui. Vai ser 1 ampere. Eu não preciso calcular nada. Porque aqui já vai estar chegando. Então aqui não vai ter nenhuma passagem de corrente para cá. Então aqui vai eu já sei quanto que está chegando aqui. Aqui está chegando 1 ampere de corrente. Aqui está chegando 1 ampere.
aqui está chegando 1 ampere, porque aqui não está passando corrente nenhuma, aqui tem 0 ampere, 0 volt, aqui não tem nada, tá? Não está passando nada aqui em cima. Então, dado isso, eu já consigo calcular a diferença do potencial aqui. Eu já consigo calcular aqui. Eu só aplico a primeira lei de Ohm aqui. Então, vai ser 7 vezes 1. A diferença potencial vai ser igual a 7 volts. Então, aqui, a diferença de potencial nesse ponto aqui para esse ponto aqui vai ser de 7 volts. Por isso, letra B. Tranquilo, gente? Meu Deus, outra aula que eu peguei para fazer só um exercício de novo. Que coisa. É, né? Não, a gente fez 2 exercícios, tá bom? Tá bom, eu fazendo até o final do ano uma aula para um exercício. Professor, no caso, dá para confirmar as outras questões utilizando as lives anteriores, certo? Isso. Confirmar a correção. Ok. Uhum. Eu vou postar o gabarito, tá? Eu vou postar depois o gabarito das questões dessa lista de exercícios, de qualquer forma. Professor, no retorno das aulas presenciais, a gente vai continuar com a aula teórica ou a gente já vai partir para a prática? A minha ideia é que já a gente parte para a prática. Claro que assim, ó, quando a gente voltar, eu vou ter que retomar. Querendo ou não, vou ter que retomar tudo isso que eu dei, porque assim, ó, não sei se vocês perceberam, a nossa live tem atualmente 12 pessoas. As 2 turmas são formadas por, vamos lá, quase 70 pessoas, 60. Então tem aí umas quase 40 pessoas que não estão acompanhando. E isso pode ser por vários motivos, inclusive, sei lá, o cara não tem internet, não tem dispositivo, não tem nada, entendeu? Aí eu tenho que explicar alguma coisa para eles, eu vou ter que deixar material, vou ter que fazer alguma coisa, tá? Então, antes da gente partir para a prática, que eu gostaria muito, a gente vai fazer isso o mais rápido possível, eu tenho que retomar um pouco do conteúdo. E, professor, existe alguma chance das aulas do Instituto voltarem com as aulas do Estado no dia 30 de maio, depois do dia 30 de maio? Eu acho que sim, mas é aí que tá. Até chegar lá 1º de junho, é para ser quando, né? 1º de junho, numa segunda-feira? Então, sei lá, assim, até chegar 30 de junho, daqui a pouco os caras prorrogam de novo, tá? Então, assim, a ideia é que se retorne, acho que dia 1º de junho. Mas é bem. Não é nada muito confirmado. A princípio, acho que a gente vai voltar com as aulas do Estado. Só que, assim, o Estado, ele está adiantando as férias dos professores. Nós, por ser federal, a princípio não tem nenhum movimento nesse sentido. Daí eu não sei o que. Tanto que nesse período que a gente vai ficar, quando paralisar as aulas, a gente vai fazer outras atividades com vocês. Tá? Então a gente vamos dizer assim, que os professores não vão ter férias adiantadas, os do Estado vão. Aí vai ter uma questão, vai dar uma brigaiada bastante ainda. Eu não sei, é muito incerto, assim. E, professor, é possível prorrogarem a porcentagem de tempo das aulas remotas que ocupam o ano letivo? Não sei. A princípio, não, porque a gente já vai até a semana que vem, dia 14, é o número máximo de carga horária que a gente tem EAD para fazer. A EAD não, é remota que a gente chama. Só se cair, tiver alguma coisa, alguma indicação do Ministério da Educação que a gente possa fazer mais do que está previsto nos PPCs de atividade remota. Entendeu? Só se vier alguma coisa do MEC ou talvez da reitoria que autorize isso. Daí poderia ser continuado a ser feito de forma remota. Eu prefiro que não. Na minha opinião, Thiago,
Eu preferiria que suspendesse as aulas, porque assim, tem um monte de colegas de vocês que não têm acesso à internet, não tem como ver esse material, e quando voltar às aulas, tipo, eles perderam tudo, entendeu? E eles não vão retomar. Não vão conseguir retomar. Entendeu? Se a gente continuar fazendo atividade remota, os colegas de vocês não vão. Eles vão praticamente perder o ano. É mais fácil rodar os caras. Entendeu? Não faz sentido. Mas enfim, é complicado. É uma situação complicada. Que atividades vão ter quando o calendário for suspenso? A gente está se mexendo em alguns grupos de estudo, algumas outras atividades que a gente possa fazer com vocês de forma remota. Eu sei pelo menos do terceiro ano que vai acontecer, que vai ser preparatório para o Enem, tá? Então eles vão fazer bastante atividade remota para se prepararem para o Enem e vão continuar os TCCs, tá? Isso que vai, esses dois eu tenho certeza que vão acontecer com os terceiros anos. Com vocês vai ter algumas outras atividades que os professores forem criar, forem propor. Eu não sei ainda de concreto, de certeza nenhuma ainda, mas até semana que vem a gente vai disponibilizar. Tem uma coisa de uma pesquisa com a CIL que depois a gente vai ver isso. Certo, gente? Vamos finalizar a aula por aqui? Quatro a 4A. Vamos fazer rapidinho a 4A, então. É essa aqui? Vai ser... Qual é a resistência equivalente? Vai ser... Na 4A pede para calcular a resistência equivalente do seguinte circuito. Eu tenho que... Vou ver aqui. 20, 30, 50. Tem um circuito que vem 20 ohms, 30 ohms, 50 ohms. Se 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30 vai ser 50, 12, 3, 6, 600 dividido, 60 dividido por 5 vai ser 12 ohms. Então tudo isso aqui equivale a 12 ohms. 20 mais 50 vai ser 62 ohms. Resposta 62. Resistência equivalente. Letra A, 4A. Pode fazer com atalho, ou também não precisa fazer com atalho, que nesse caso aqui ia ser 1 dividido pela resistência equivalente, vai ser igual a 1 dividido por 20 mais 1 dividido por 30, vai ser igual, calculando MMC vai ser 20 e 30, 2 vai ser 10 e 15, 2 vai ser 5 e 15, 3 vai ser 5 e 5, e 5 vai ser 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 20 dá 3, mais 60 por 3 dá 2. Dá 1 dividido pela resistência equivalente dá igual a 5 dividido por 60. Então a resistência equivalente vai ser igual, vocês não estão vendo mais nada, vai ser igual a 60 dividido por 5, que é o que a gente tinha aqui, ó. Então vai ser igual a 12
ohms. Então, 12 ohms é o que equivale aqui, né? 12 ohms, isso aqui. 12 mais 50, 62. Tranquilo, gente? Lembrando, no SIGA tem as atividades para para a próxima semana, que são atividades de revisão, tá? E mais para o final do dia, lá de noite, eu vou postar o gabarito dessa lista de exercícios de resistores. Beleza, gente? Alguma dúvida? Vou finalizar a live então, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem conversar comigo também, tá? Tem alguém aí? Hello? Então tá, gente. Feito. Até mais.